Se você já se perguntou por onde começar a organizar as suas finanças, esse vídeo é para você. Porque hoje eu quero te apresentar uma maneira simples e prática de como organizar o seu orçamento mensal, para transformar a maneira como você gerencia o seu dinheiro. Oiê, eu sou a Gabi, seja bem-vindo de volta aqui no meu canal. E nesse vídeo aqui eu preparei um guia prático para você começar a fazer o seu controle financeiro pessoal. Afinal, ter as contas organizadas é um dos indicadores de uma boa saúde financeira. E esse guia prático aqui servirá tanto para aquela pessoa que está sendo dominada pelos seus gastos financeiros, para aquela que precisa se livrar das dívidas, ou também para aquela pessoa que quer começar a economizar. E não importa se você ganha muito ou ganha pouco, ser organizado com seu dinheiro é o primeiro passo para você manter a saúde das suas finanças em dia. E para colocar em prática esse guia, você vai precisar de alguns materiais. A primeira coisa é um caderno ou folhas soltas, ou também uma agenda que você tenha aí atirada em alguma gaveta. Serão necessárias canetas, lápis e borracha e 3 tipos de marca-texto de 3 cores diferentes, mas pode ser também os lápis de cor do seu filho que você pode pegar emprestado. A ideia aqui é simplificar e você usar os materiais que já tem em casa. Material na mão, bora para o nosso passo a passo. O que eu vou apresentar aqui é uma das formas mais simplificadas de você começar a cuidar das suas contas. Porque eu sei que muitas vezes as pessoas ficam adiando essa tarefa de cuidado com as finanças por justamente achar que isso é algo complexo ou difícil de fazer. Mas aqui nesse vídeo você vai entender que é muito mais simples do que você imaginar. E como eu falei, além de ser extremamente simples, fazer esse orçamento mensal vai ser a base de uma nova realidade financeira na sua vida. Porque será justamente através desse controle que você conseguirá entender onde que está sendo gasto seu dinheiro e a partir daí fazer melhores escolhas financeiras. E além disso, fazer essa atividade à mão, utilizando papel e caneta, vai te ajudar a introduzir na sua vida esse novo hábito e também depois de passado algum tempo de você realizar essa atividade, vai se tornar inclusive um momento prazeroso da sua semana. Para começar a fazer esse orçamento mensal, eu preparei esse modelinho aqui que você vai utilizar como base aí na sua casa, que é uma forma muito simples para você começar a controlar o seu dinheiro. Você pode simplesmente copiar esse modelo aí no seu caderno, na sua agenda ou nas folhas que você tiver. Ou se você quiser alguma ferramenta pronta, dentro do pack da produtividade, eu tenho esses modelos aqui de controladores financeiros. São materiais simples e prontos e você só precisa imprimir. Se você tiver interesse em conhecer esse pack da produtividade, o link estará aqui na descrição. Escolhida a ferramenta que você vai utilizar, seja um caderno ou alguma folha, você vai começar esse orçamento colocando no topo dessa folha orçamento mensal e logo abaixo você vai colocar o mês e o ano que você está fazendo esse controle. Logo após isso, você já vai anotar todas as receitas que tem aí na sua casa, ou seja, tudo que entra no seu bolso. E aqui nesse passo você vai colocar todas as receitas de todas as pessoas que contribuem financeiramente aí na sua família. Por exemplo, você pode colocar a sua renda e a do seu marido, se esse for o seu caso. E um ponto muito importante aqui para aquelas pessoas que são autônomas, assim como eu. Geralmente a gente não tem uma ideia de quanto que a gente vai ganhar no final do mês. Então, o que eu te oriento aqui nesse ponto? Você vai colocar uma previsão, ou seja, uma projeção de quanto mais ou menos que você pretende faturar nesse mês. E aí, lá no final do mês, você vai voltar aqui nesse orçamento e vai colocar a caneta quanto que foi efetivamente faturado. Mas se você recebe um salário fixo todo mês, já vai ficar bem mais fácil esse passo e você já pode colocar, inclusive, a caneta, quanto que é a sua receita e a receita das outras pessoas da sua família. E aqui também nesse primeiro passo será o local onde você vai colocar as fontes de renda extra dentro desse orçamento. Inclusive, esse é um assunto muito interessante. Me diz aqui abaixo nos comentários, você tem algum tipo de renda extra aí na sua casa? Você acha interessante ter um vídeo somente sobre renda extra aqui no canal? Se você se interessar por esse tema, não esquece de deixar aqui nos comentários. E é importante deixar claro que esse orçamento mensal você vai fazer sempre no início do mês como uma forma de projetar os seus gastos. Depois, semanalmente, você vai fazer manutenções nesse orçamento e lá no final do mês você vai fazer um fechamento, mas eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo, fica calmo. Depois de anotar todas as receitas aí da sua casa, você vai somar e colocar o valor total.
Com a sua estimativa de receitas pronta, a gente já vai para o próximo passo, onde vamos estimar os nossos gastos conforme um modelo de orçamento. Existem diversos modelos de orçamento recomendados por especialistas financeiros. E aqui nesse vídeo eu trouxe esse modelinho que se chama 60-20-20. Nesse modelo você vai dedicar 60% das suas receitas para gastos com itens essenciais. E aqui, como item essencial, entra os custos da sua moradia, alimentação, transporte, alimentação na rua, se você come fora de casa, combustível, enfim, tudo aquilo que é essencial para você viver. 20% das suas receitas devem ser destinadas para itens não essenciais, coisas que você gasta, mas não necessariamente precisa delas para sobreviver, e 20% das suas receitas devem ser destinadas para o seu futuro, como investimento, poupança ou até investimentos no seu autodesenvolvimento. Nessa hora aqui, você vai pegar o valor total das suas receitas e calcular a porcentagem em cima deste modelinho de orçamento que eu acabei de falar. Para fazer essa conta de porcentagem é muito simples. Se você não sabe como faz, eu vou te explicar agora. Você vai pegar o valor da receita total da sua casa e multiplicar por 0,60. Já vai dar na hora ali quanto que é 60% do seu orçamento total. E você vai colocar na coluna de projetado este valor que deu aí na sua calculadora. E é só replicar esse valor para os outros itens. Como é 20%, você só vai precisar fazer essa conta uma vez. Então, pegue a sua renda, multiplique por 0,20, que vai dar 20% da sua renda, tanto para itens não essenciais quanto para o seu futuro. Depois, não esqueça de preencher nos outros campos abaixo o valor projetado dentro do seu modelo de orçamento. E esse modelo que eu trouxe aqui é somente uma sugestão para você manter uma saúde financeira equilibrada das suas contas. Não é obrigatório você usar, é somente uma recomendação. Você pode optar também por outros modelinhos de orçamento financeiro, como 70-20-10 ou também 50-30-20. Esses modelos eles servem apenas para te dar um norte de como você pode utilizar de uma maneira saudável o seu dinheiro. Mas quero deixar claro que dependendo da sua realidade e dos seus objetivos de vida, você pode simplesmente modificar todas essas porcentagens. Fica à vontade para utilizar esse modelo conforme a sua realidade. Chegamos agora no passo número 3, onde vamos fazer toda uma projeção das suas despesas. E aqui eu sugiro o seguinte: se você estiver usando um caderno, você vai utilizar uma nova folha para anotar conforme esse modelinho que está aparecendo aqui na tela. Você já vai fazer uma espécie de separação ou de categorização das suas despesas. No último passo, você vai entender por que você vai fazer assim. Vai se tornar bem mais fácil você controlar e identificar onde que está sendo gasto o seu dinheiro. Então, você vai fazer essa separação entre despesas fixas, despesas variáveis, cartão de crédito e investimentos. Aqui nesse momento você já pode colocar todos os gastos que você lembra que você tem na sua casa, e naquelas despesas que são fixas você já pode colocar o valor que é investido todo mês. Mas o que eu te sugiro? Você escreve a caneta qual é a categoria daquele gasto e depois você vai colocar a lápis qual é o valor que você imagina que vai dar aquela conta esse mês. Para depois, quando você for ir fazendo as manutenções do seu orçamento, você pode, depois que pagar efetivamente aquela conta, você vem e coloca a caneta para ter o valor real. Então você vai elencar aqui todos os seus gastos que você tem, que são fixos, que você já tem uma ideia mais ou menos prevista de quanto que você gasta por mês. Você vai identificar também todos os seus gastos variáveis, aqueles que você tem todo mês, mas o valor ele vai mudando de mês a mês. Também coloque aqui todos os seus gastos no cartão de crédito e, por fim, já coloque aqui como se fosse uma espécie de conta que você tem que pagar todo mês, os valores que serão destinados para os seus investimentos. Aqui vai entrar poupança, previdência privada, valor que você guarda para aposentadoria, valores que você tem para os seus objetivos financeiros. Eu falei nesse vídeo aqui sobre a técnica das caixinhas, que é uma forma que eu encontrei de guardar o meu dinheiro para diferentes objetivos financeiros que eu tenho. Então aqui eu coloquei um exemplo real meu, que eu quero fazer a cozinha na minha casa. Então eu já coloquei como objetivo financeiro, onde eu guardo dinheiro todo mês, para minha caixinha da cozinha. Você pode utilizar essa ideia aí também, porque ela é muito útil e te tira aquele sentimento de colocar o teu dinheiro todo em uma conta única, como se fosse uma reserva de emergência. E quando você tem
esses gastos que você quer fazer, esses investimentos que você quer fazer na sua casa, você não fica com peso na consciência de estar gastando o seu dinheiro com uma coisa que talvez não fosse tão prioritária. Recomendo que você assista esse vídeo se você quiser saber todas as dicas financeiras que eu dei aqui e utilize essa sacada aqui de colocar os seus investimentos como se fosse uma conta que você tem que pagar todo mês. Por isso, antes de sair gastando todo o seu dinheiro, logo que seu salário entrar na conta, você já vai fazer uma retirada daqueles valores que você quer poupar e investir. Bom, depois de elencar todas as nossas despesas, a gente está chegando no nosso passo número 4. Então aqui no passo 4 a gente vai fazer uma análise desse orçamento prévio. Então você vai pegar todas as suas despesas previstas e vai somar e colocar o valor ali em total. Depois disso você vai transferir para outra folha para a gente já ter uma ideia de como que tá esse orçamento. Então você vai pegar as suas receitas e subtrair todo o total das despesas daquelas categorias. E aqui a gente já vai ter algumas observações. Seu orçamento inicial está no azul, sobrando dinheiro? Seu orçamento está no amarelo, tudo que entra logo sai? Ou pior ainda, o seu orçamento está no vermelho, você está gastando mais do que ganha? Com essa informação em mãos, você já vai conseguir fazer algumas análises e tomar algumas decisões, principalmente se a sua previsão de orçamento estiver entre o amarelo ou o vermelho. E se esse for seu caso, te sugiro o seguinte: a primeira coisa é que você reveja todos esses gastos para entender onde que está indo o seu dinheiro. A segunda é gastar com mais sabedoria o seu dinheiro daqui para frente, analisando e ponderando se você não está gastando a sua grana com coisas superficiais ou desnecessárias. E por fim, eu recomendo que você busque algum tipo de fonte de renda extra para complementar as suas receitas. Após fazer essa pequena análise e essa projeção dos seus gastos, chegando aqui no passo número 5, eu recomendo que você reserve um dia e horário fixo toda semana para você fazer a manutenção do seu orçamento. Então aqui você não vai precisar mais do que 15 a 30 minutinhos durante um momento da sua semana para você colocar os gastos reais que você teve no seu orçamento. Então você tinha projetado a lápis, depois que você pagar uma conta efetivamente, você vai vir aqui a caneta e preencher o valor real que você gastou. E também anotando todos aqueles gastos extras que podem surgir no meio do caminho. E lembre-se de anotar absolutamente tudo que sai do seu bolso. Na sua conta bancária, no seu cartão de crédito, nos Pix que você faz e também naquele dinheiro que você saca no banco. E se você é aquele tipo de pessoa que é totalmente descontrolada em relação ao seu dinheiro, se você não consegue controlar a sua conta bancária ou se você não consegue controlar aquele dinheiro que você saca no banco e que ele simplesmente evapora da sua carteira, eu te recomendo que você faça uma espécie de fluxo de caixa. Com essa ferramenta do fluxo de caixa, você vai colocar um saldo inicial, por exemplo, o saldo inicial da sua conta no início do mês, e ali depois você vai anotar todos os gastos que você tem dentro dessa conta específica. Então você coloca o saldo, vai anotando os gastos e subtraindo, anotando o saldo atualizado. O saldo dessa folha de papel precisa coincidir com o saldo da sua conta. Você também pode utilizar essa ferramenta do fluxo de caixa para ter um controle daquele dinheiro que você saca no banco e ele some da sua carteira. Você vai fazer a mesma coisa. Retirou R$400 do banco, você vai colocar lá como saldo inicial no fluxo de caixa R$400 e depois cada gasto que você vai tendo, você vai anotando nessa folha. Isso é uma forma de trazer mais consciência sobre como que você está utilizando o seu dinheiro. Eu tenho certeza que depois que você fazer esse exercício, você vai pensar muito bem se você vai gastar o dinheiro como você estava gastando antes. Então, na prática, você vai precisar de 4 dias para cuidar das suas finanças. Um dia você vai dedicar para fazer a projeção do seu orçamento mensal, 2 dias para fazer a manutenção desse orçamento e um último dia para fazer o fechamento do seu orçamento. E esse fechamento aqui você vai fazer da seguinte forma: primeiro, não esqueça de finalizar todos os gastos efetivados no mês, passando a caneta em todas aquelas contas que você teve naquele mês específico. Caso você tenha projetado algum valor que não tenha sido efetivamente realizado, você pode simplesmente deixar em branco ou passar um tracinho. Depois, finalize somando todas as suas despesas e transferindo para o resumo do orçamento na outra folha com os valores efetivamente gastos.
Aqui você saberá na realidade quanto que você ganhou e quanto que você gastou. Após isso, pegue os 3 marca-textos ou os lápis de cor do seu filho, que eu falei lá no início do vídeo, e vamos literalmente colorir essa folha. Cada cor dessas representará uma das categorias do nosso modelo de orçamento. Uma cor será para os gastos essenciais, outra cor será para os gastos não essenciais e a outra cor será para os nossos investimentos. Então você vai pegar a sua folhinha de despesas e vai colorir, identificando qual gasto é essencial, qual gasto é não essencial e quais são os seus investimentos. Depois disso, você vai fazer uma nova soma. Então, tudo que está pintado de uma cor, que são as cores dos gastos essenciais, por exemplo, você vai somar e colocar lá no campo de modelo de orçamento realizado, que são os valores realmente gastos naquela categoria. No final desse passo aqui, você terá em mãos um retrato fiel do seu orçamento financeiro, sabendo na prática se você cumpriu o modelo projetado. Lembrando que esses modelos de orçamento são apenas sugestões, mas você pode utilizar aquele formato que se adapte melhor à sua realidade financeira e aos seus objetivos. Mas já te adianto aqui, se você optou por utilizar algum modelinho desses orçamentos, talvez no início a gente vai ter uma certa discrepância entre os valores projetados e os valores realmente efetivados. Mas não se preocupe, esse controle e esse cuidado com as suas contas será um processo de longo prazo. Continue fazendo esse orçamento mensal todo mês, criando esse hábito de cuidar das suas finanças. Reflita melhor sobre onde você está gastando o seu dinheiro e, principalmente, se você tem dívidas, busque algum tipo de fonte de renda extra para te ajudar a sair dessa situação financeira. Afinal, ter esse cuidado recorrente com as suas contas é o primeiro passo para criar uma relação mais saudável com o seu dinheiro. Espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!